Continuando, eu quero mostrar para você como editar o seu spline, como é que você pode trabalhar a partir de um desenho que você fez. Para ficar mais interessante isso aqui, né? Eu sei que esse desenho não tá dos mais da hora, então eu vou vir aqui na aba de Perspective mesmo, só para você ter uma ideia, tá? Dá um girinho básico, é isso aqui que a gente tem com o spline, ele cria totalmente alinhado no eixo e a gente desenhou no front, mas você poderia desenhar em top e right, a única diferença seria seria mais ou menos igual aquela opção de plane, lembra? Se ele projeta no eixo Z, no X ou no Y. Então seria mais ou menos isso, dependendo de qual desses views aqui você iria desenhar. Vou selecionar o spline no painel de Objects e vou deletar porque eu não estou aguentando, tá doendo os meus olhos de ver esse desenho horrível, né? E eu vou fazer o seguinte, ó, nas opções de spline ainda eu vou criar uma estrela, um star. Se você quiser, você pode ir nos atributos dela e mudar qualquer opção que você queira. Eu vou colocar ela com 5 pontos e vou deixar do jeito que está. Quando você cria um spline, né, algum desenho pronto, ele tem esse desenho aqui. Mas você pode deixar ele como editável clicando também naquele mesmo botão que a gente já viu para os polígonos, lembra? O processo é o mesmo. O que ele vai fazer se você clicar é deixar ele editável. Então, manualmente você pode ir lá e fazer a loucura que você quiser com ele. Vou até deixar aqui com as 4 visualizações para ficar mais fácil da gente ver. O único detalhe é que, muita atenção, quando você cria um objeto pronto, lembra, uma estrela, ele tinha o desenho da estrela. Quando a gente converteu para editável, o desenho muda. Fica esse desenho aí dessa curva, né? Quer dizer que ele é manipulável, ele fica livre para você fazer o que você quiser. Aqui, ó, eu vou ficar na visualização de front, vou até dar um zoom aqui para ficar um pouquinho mais perto. Então, a primeira coisa que você pode fazer na hora de editar é trocar entre essas opções que eu já comentei antes. Se você deixa na opção aqui de cima, né, ó, você manipula esse cara no espaço 3D, para frente, para trás, para cima, para baixo, rotaciona, escala o que você quiser. E você tem essa opçãozinha aqui que é para trabalhar com points, onde você pode clicar num ponto e aí mover ele aqui, ó, no eixo que você quiser. Você pode ir individualmente no Y ou no X, ou clicar também naquela areazinha que eu comentei de manipular os dois. Se você quiser selecionar mais de um ponto, com a ferramenta de seleção, né? Com a ferramenta de seleção selecionada, você clica em cima de um ponto, ó, segura e arrasta e vai passando em cima dos outros que você quer. Ó. Selecionei esses 4. Agora, quando eu movo, aqueles 4 vão e eu tenho uma manipulação um pouco mais específica da minha forma. Outra maneira de você selecionar mais de um ponto é clique e segura ali, ó, na ferramenta de seleção, você tem a opção de Rectangle Selection. E aí você pode clicar aqui numa área vazia, ó, clica, segura e arrasta e todos os pontos que ficarem dentro desta área que eu estou desenhando, né, esse retângulo, vão ficar selecionados. Aí você pode usar a ferramenta de movimentação, ó, e colocar onde você preferir. Você também pode usar a ferramenta de rotação. Vou pelo Perspective aqui, ó, você gira. Ó, começa a distorcer a forma. Então pode usar, a questão dos eixos é sempre a mesma coisa, X, Y e Z. E aí você pode rotacionar. Se você quiser, você pode ir ainda na escala, ó. Clica do lado de fora, segura e arrasta, ó, e amplia ou diminui. Então o processo de manipulação é sempre o mesmo. Outra coisa, vou ampliar um pouquinho aqui na opção de front, tá? Estou na ferramentinha aqui de pontos, vou voltar para a seleção de Live Selection, que é essa aqui um pouquinho circular. E aí o que você pode fazer? Ó, com a ferramenta de seleção, você pode clicar em cima de um ponto com o botão da direita, e aí você tem opções como Hard Interpolation e Soft Interpolation. Hard Interpolation é essa junção que eu tenho aqui, ó, exatamente de 2 linhas, certo? E essas 2 linhas criam o que aqui? Um bico. Se eu vou e coloco a opção, né, botão da direita, e vou para Soft Interpolation, ele suaviza aquela ponta. E aí você já tem essa curvinha aqui na hora de você trabalhar. Você pode fazer para os outros pontos também, ó. Você tem Soft Interpolation, aqui, ó, Soft Interpolation. Não esquece só de clicar em cima para selecionar um ponto, e aí sim, botão da direita, e muda para essas opções, ó. Soft Interpolation. Fica uma estrelinha mais bonitinha, fica uma estrelinha parecendo aquela estrelinha do jogo do Mario. E aí, se você quiser também, ó, botão da direita e coloca Hard Interpolation, ele volta. Então é um tipo de conversão de linhas para curvas, você pode controlar qual você quiser.
Mais um detalhe interessante, se você quiser realmente manipular, você vai ver que quando você cria uma curva suavizada, você tem duas bolinhas pretas aqui. Essas duas bolinhas servem para você manipular essa curva como ela foi feita. Só que para conseguir manipular, você consegue, ou melhor, você precisa usar a ferramenta de movimentação. Você pode ver que com a ferramenta de seleção, muitas vezes quando você seleciona alguma coisa, ó, ele já te mostra, né, alguns eixos aqui que você pode mexer. Então isso é padrão. A ferramenta de seleção, quando você selecionou alguma coisa, ela já vira a ferramenta de movimentação automaticamente. Mas para isso aqui, realmente precisa selecionar a ferramenta de movimentação e com ela você pode clicar em cima, ó, dos pontinhos pretos, tanto do lado esquerdo quanto do direito. Aí você pode clicar, segurar e arrastar, ó, e você muda qual ângulo você quer que esta curva tenha. Basicamente é para você dizer se a curva vai ser mais aberta ou mais fechada, tá? Então são essas opções que você tem para você manipular. Outra opção ainda que você pode fazer, ó, com a ferramenta de seleção, se você seleciona um ponto e você clica aqui, ou melhor, desculpa, se você clica aqui com o botão da direita, você tem a opçãozinha de Create Point. Tá? Então vem aqui com a ferramenta de seleção, clica em qualquer local na tela, vai com a opção Create Point e você pode clicar, ó, em cima de algum local na sua linha. Pode clicar em 1, 2, 3, quantos locais você quiser. Quando você faz isso, ele está criando pontos, são divisões naquela linha. Se você volta para a ferramenta de seleção, clicando nela lá em cima, ou simplesmente pressionando espaço no seu teclado, ó, você pode selecionar aqueles pontos e mover. Então são outros pontos na hora de você trabalhar com a manipulação. Não é porque você fez uma forma específica, eu preciso de mais pontos, tem que desenhar de novo. Não precisa fazer isso, pelo amor de Deus. Usa o Create Point que você cria mais pontinhos. E se você quiser deletar esse ponto, seleciona ele clicando em cima e aperta Delete no seu teclado, que automaticamente você deleta aquele pontinho, tá vendo? Cliquei, apertei Delete, vou deletando. Você pode deletar quanto você quiser, automaticamente a forma vai ficando bem mais simples, né? Com menos detalhes. Até uma hora que você deleta tanto que você não vai ter mais quase nada. Olha lá, fiz uma gota. Parece uma gota escorrendo dos olhos quando estão chorando. E por último, você também tem aqui, se você tiver com a opção ali de points, né, selecionado, que é essa aqui, ó, pode clicar na tela com o botão da direita, você tem o Knife. O Knife é a faca, lembra que você pode passar e criar uma linha? Então eu vou fazer isso, vou clicar numa área aqui, ó, clica, segura e arrasta. Vou arrastar até aqui, solta. Quando você solta, os locais por onde essa linha passou em cima, criou outros points para você manipular.